Eu quero dar um recadinho importante e falar que eu sei que todas as lives a gente tem pessoas que são curiosas, que passam, né, pela live, passam e vão. E a gente sabe que tem pessoas que são comprometidas. Eu sei que tem pessoas que assistem, que mesmo que não conseguem estar aqui nesse horário, assistem depois, enfim. Então, existem sempre, né, como tudo na vida, quem é curioso, quem tem curiosidade e quem é comprometido. E se você for uma das pessoas comprometidas que estão interessadas realmente sobre os assuntos, que querem aprender mais, que querem aprofundar os conhecimentos, que querem discutir mais os assuntos relacionados à dança do ventre e evoluir realmente como bailarina, como profissional, seja por hobby, né? Seja por fazer uma coisa que te dá prazer, que te dá alegria, e você queira se aperfeiçoar nisso, ou você queira realmente se profissionalizar, ser professora, uma bailarina profissional, eu vou te dar uma dica bem importante. Eu criei um grupo no Telegram, é um grupo assim muito íntimo, com poucas pessoas. E nesse grupo eu vou fazer postagens de conteúdos exclusivos que vocês não vão encontrar nas minhas outras redes sociais, nos meus outros canais de conteúdos. E por que eu escolhi o Telegram? Porque ele traz algumas ferramentas a mais. Ele é muito parecido com o WhatsApp, mas ele traz algumas ferramentas a mais que proporcionam aí uma entrega diferente dos conteúdos. E uma dessas formas, uma dessas ferramentas que eu vou utilizar nesse grupo é a ferramenta de áudio. E eu farei postagem de áudios quase que diariamente, trazendo alguns insights, trazendo alguns downloads mentais meus, pós a live, alguns pensamentos que permeiam a minha cabeça naquele momento. Então são conteúdos exclusivos que eu não tenho oportunidade de estar trazendo no meu Instagram, no meu YouTube, enfim. Tudo isso de maneira gratuita, é muito simples. Se você não tem o Telegram, você pode simplesmente ir até a sua loja de aplicativos no celular, baixar o aplicativo, fazer o seu cadastro ali bem simples. E na bio do meu perfil tem um link onde tem todos os links dos meus canais no YouTube, no Facebook, no Instagram. E lá você vai encontrar também o link para entrar diretamente nesse grupo do Telegram que eu comentei. Então, se você é comprometida com a sua dança, com a sua arte, você quer aprender mais, você quer aprofundar os seus conhecimentos, aproveita desse conteúdo que eu tô compartilhando toda a minha experiência de mais de 13 anos como profissional de dança do ventre. E também um pouco da experiência que eu vivi nos países árabes, onde eu permaneci por 3 anos dançando e morando por lá. Então vamos começar a nossa live sem mais delongas, porque hoje o assunto é um assunto que traz fundamentos, traz coisas bem importantes, assim, do ponto de vista das bases da nossa dança. Eu diria até que são bases da construção da nossa carreira, da nossa trajetória, da nossa jornada como bailarinas. Talvez não seja nada de muito novo, assim, que você nunca tenha ouvido falar, mas talvez você não tenha visto através desse ponto de vista, dessa forma. E aí depois a gente vai entender o porquê que eu coloquei e eu dividi isso tudo que é tão abrangente em 4 fundamentos principais para que você faça uma apresentação incrível. Quem não quer fazer uma apresentação incrível, não é mesmo? Todas nós queremos ser lembradas por aquilo que a gente faz com tanto amor. A gente quer que as pessoas que estão nos assistindo gostem da nossa apresentação, que elas fiquem
com aquela sensação de nossa, uau, que legal esse show, que bacana essa apresentação, que bailarina memorável, e que essa pessoa talvez algum dia fale, alguém pergunte pra ela, você já conhece Dança do Ventre? Sim, uma vez eu vi uma bailarina, nossa, ela era maravilhosa, ela fazia isso, isso e isso, ou ela era muito carismática. Enfim, a gente quer ser lembrada, a gente quer ser visto pelas pessoas que a gente quer transparecer através da nossa dança o amor que a gente sente, a paixão que a gente sente pela arte que a gente vive. Eu, pelo menos, sou assim. Acredito que você também. Pelo menos as bailarinas que eu converso, as bailarinas que eu tenho contato, todas elas têm essa mesma sensação. A gente não dança só por dançar. A gente não dança só porque, tô feliz dançando, então tudo bem. Não tô nem aí para as pessoas que estão me assistindo. Ou ao menos deveria ser dessa forma. A gente não deveria a gente não deveria se esquecer das pessoas que estão nos assistindo. Sim, em primeiro lugar, nós temos que dançar para nós. É uma questão intrínseca, é uma coisa que vem de dentro. Mas a gente também tem que pensar nas pessoas que nos assistem, né? Porque eu já falei isso outras vezes, o nosso público é a nossa audiência, é o que vai efetivamente visualizar tudo aquilo que a gente produz nos bastidores. Eles vão enxergar o resultado final. E hoje nós vamos falar sobre os elementos que compõem esse resultado final. Esses 4 fundamentos que vão dar todas as características e todo o embasamento para esse resultado final que é assistido pelo nosso público, tá? Então, nós vamos começar falando sobre o primeiro fundamento, que é muito importante, porque ele é a base, vamos pensar ali numa pirâmide, né, com esses 4 fundamentos. Esse primeiro fundamento é a base para os outros fundamentos. Por quê? Porque ele é baseado na música. E a música, como eu já disse em outros momentos nos meus conteúdos, a música é o roteiro da nossa dança. É ela que vai nos dizer o que a gente tem que fazer, o que a gente deve fazer, ela vai nos dar o tom, né? O tom da nossa dança. Então, a musicalidade é o primeiro fundamento que eu quero falar para vocês aqui. Porque, como eu disse, ela nos dá toda a base, a nossa dança vai ser construída em cima dessa musicalidade. E pra gente construir essa dança em cima da musicalidade, a gente tem que ter atenção sobre alguns pontos. Então, nós vamos ver alguns tópicos importantes sobre esse grande fundamento que é a musicalidade. Então, na musicalidade a gente precisa estudar a leitura e a interpretação musical. Eu já fiz uma live falando exclusivamente sobre leitura musical, inclusive teve um pouquinho de prática nessa live, então eu recomendo fortemente que você assista, porque é uma das lives assim que eu trago um conteúdo assim que realmente traz uma base muito importante pra gente entender o nosso papel como bailarinas de dança do ventre. Que eu já falei por diversas vezes que uma das características principais da nossa dança, uma das características principais da dança do ventre é a questão de tridimensionar o som, tridimensionar a música, tornar o som visível através dos movimentos do nosso corpo. E a gente faz isso com uma grande ênfase nos nossos movimentos pélvicos, nos nossos movimentos de quadril, nos nossos movimentos de ventre, mas também a gente traz outros elementos como braços, cabeça, cabelos, enfim, traz outros elementos ali na nossa dança. Mas essa questão da leitura musical, ela é fundamental. Sem leitura musical, sem interpretar essa música, a gente não tem dança, a gente não tem dança do ventre. Então é muito importante que se faça o estudo e que se consiga compreender, porque logo no início, quando a gente tá começando a dançar, eu lembro que eu tinha muito essa dúvida.
quando eu comecei a fazer as minhas primeiras coreografias, quando eu comecei a me preparar para me apresentar realmente solo, né? Porque coreografia de grupo é bem diferente. Quando eu comecei a realmente me preparar para me apresentar solo, eu comecei a ficar com dúvida do tipo, nossa, mas o que eu tenho que seguir nessa música? A gente coloca uma música pra tocar e quando a gente começa a aprender a fazer a separação dos instrumentos no nosso ouvido, a gente escuta 1 milhão, assim, de instrumentos, de sons diferentes ao mesmo tempo e a gente começa a pensar, né, isso lá no início, mas qual que eu sigo? Qual que eu vou... Eu não tenho como marcar todos, né, ou 2 ou 3 ao mesmo tempo. Talvez uma bailarina mais habilidosa, mais lá pra frente, vai conseguir fazer isso, mas mesmo assim, né, é um pouco difícil você imaginar de interpretar 2 sons ao mesmo tempo, de fazer a leitura de dois sons ao mesmo tempo. Então a gente vai fazendo esse estudo dessa leitura pra gente conseguir identificar quais são os pontos mais fortes da música naquele momento. É a melodia que tá se sobressaindo, é o ritmo que tá se sobressaindo, tem algum arranjo especial. Enfim, a gente vai fazendo todo esse estudo e vendo todos esses pontos da música e a gente vai conseguindo entender, a gente vai conseguindo separar o nosso ouvido e fazer uma boa leitura. E isso exige o quê? Como tudo na vida, que principalmente o que envolve questão corpo, que muitas vezes o nosso cérebro entende, mas o corpo ainda demora um tempo para expressar, precisa de tempo, precisa de prática, precisa de técnica e principalmente precisa entender realmente o que precisa ser analisado. Se você vai no escuro assim, sozinha, sem uma instrução, é bem mais difícil. Então, por isso também que eu tô fazendo essas lives, porque eu quero ajudar você a encontrar esse caminho de forma mais fácil, tá? Então, assim, primeiro fundamento, musicalidade. Primeiro tópico, leitura e interpretação musical. Segundo tópico, essa questão dos elementos da música que eu comentei. A gente tem que saber identificar quais são as camadas da música, o que é harmonia, o que é melodia, o que é ritmo. A gente tem o lasmar também. A gente tem aquelas características de pergunta e resposta que tem nas as músicas árabes. Então a gente precisa entender tudo isso para que a gente possa ir evoluindo na nossa dança e melhorando cada vez mais essa interpretação e essa leitura musical, tá bem? Então, aí depois o terceiro tópico desse fundamento são os instrumentos. Então, a gente precisa ter um conhecimento prévio dos instrumentos, saber identificar que o que tá tocando naquele momento é um acordeon, que o que tá tocando naquele outro momento é um violino, ou que eles estão se conversando, qual é o instrumento que está fazendo, que está de solista, os instrumentos que estão de base. É muito importante a gente conseguir entender isso, porque eu vejo muitas bailarinas assim, ó, que são a louca do ritmo, tá? Aprende, estuda ritmo, sabe todos os nomes, decora e salteado, cantar todos eles, né? Dum tac, dum tacatá, de tudo que é lado. E aí fica a música inteira marcando ritmo, né? Sendo que ele não é destaque naquele momento. Eu falei muito sobre isso na live de leitura musical e é muito importante saber disso. E a gente precisa saber identificar os instrumentos que estão naquela nossa música, porque cada instrumento tem uma característica específica. Um som que é mais contínuo, um som que não tem pausas, ou um instrumento que tem um som que é mais pausado, e aí o que a gente faz nas pausas, tudo isso a gente tem que entender. E, inclusive eu quero fazer um conteúdo falando sobre isso, uma live falando só sobre a interpretação de cada instrumento, porque isso é muito importante. A gente precisa entender a diferença entre, todos são melódicos, um acordeon, um violino, um canum, uma flauta, são melódicos, mas e aí eles têm diferenças. Quando a gente ouve, a gente escuta que eles têm diferenças entre eles. Então, quais as características que eles têm e o que isso significa na nossa dança? Então é importante saber sobre isso, tá? Se você quer realmente se aprofundar nisso, isso precisa ser estudado por nós, tá?
Depois a gente tem a questão dos estilos também. A musicalidade vai nos dizer que estilo que vai ser a nossa dança. Se a música é uma música popular, é um shabby, um popular egípcio, por exemplo, né? Um shabby, uma música mais solta, ela vai caracterizar um tipo de dança. Se essa música for um estilo mais clássico, um estilo mais, enfim, uma música mais clássica, um solo tabla, um tacassim, a gente precisa saber identificar que estilo é esse, porque isso vai caracterizar a nossa dança. Então é muito importante a gente ter esse conhecimento prévio. Se você ainda tem dúvidas, por exemplo, o Saíde. Quando a gente estuda Saíde lá nas nossas aulas de dança do ventre, a gente aprende que Saíde é a dança com bastão. Só que Saíde também é um ritmo. E o Saíde é base para muitas músicas modernas que tem hoje em dia. E aí significa que se o ritmo for Saíde, você vai ter que sair dançando com bastão? Não necessariamente. Então a gente tem que saber entender quais são as outras características além do ritmo Saíde que a dança com bastão tem, que a música moderna não tem. Ou vice-versa. Então, muito importante ter esse conhecimento dos estilos. Uma vez aconteceu uma coisa comigo, porque quando eu dançava lá fora, nos países árabes, a gente dançava, tinha um repertório básico de músicas. Geralmente quando você já estava há algum tempo no lugar, você já sabia que músicas que iam tocar. Tinha dias que tocava-se umas músicas, outros tocava-se outras, mas enfim, tinha algumas que se repetiam quase que diariamente, e tinha algumas que às vezes alguém pedia, né? Às vezes o público pedia alguma música, ou sei lá, deu na louca da banda tocar uma música. E tu acha que eles te perguntavam, assim, sempre eles chegavam e te perguntavam: ah, você conhece tal música? Ou você sabe dançar tal música? Não, eles não muitas vezes não perguntavam, né? Principalmente quando era pedido do público. Se a banda sabe tocar, a bailarina vai ter que se virar e vai ter que dar um jeito de dançar. Então eu dancei músicas que eu não conhecia algumas vezes. Tive que fazer isso. E foi uma experiência muito bacana, porque aí você começa a recrutar referências. Porque quando você tá numa zona de conforto e você sabe, né, você já conhece aquela música, já sabe a próxima batida que vai vir, já tem ali na tua cabeça, sei lá, uma sequenciazinha de movimentos que você costuma fazer nessa música, uma jogada de cabelo, um negócio assim. Quando é uma música que você não conhece, você vai para outras referências, você começa a pensar: ah, tá, que ritmo tá tocando? Não fica dançando pensando no nome do ritmo, porque o nome do ritmo não vai te ajudar muita coisa, mas você entender aquele ritmo. Ah, ele tem uma característica de Saíde. Opa, peraí, então, né, tem que dançar mais no estilo de Saíde, com bastão ou sem, enfim. E aí aconteceu comigo uma vez, que era isso que eu tava falando, que eu entrei nesse assunto, que tocou uma música que tinha um ritmo muito parecido com o ritmo do Haliji. O Haliji é a dança do Golfo Pérsico, né? E eu estava dançando no Golfo Pérsico. Só que eu já tinha dançado Haliji naquele dia, e daí que eu comecei a desconfiar que não era Haliji. E aí eu vi que os libaneses estavam muito empolgados com aquela música. Os libaneses estavam muito empolgados com aquela música, e o Haliji é um folclore do Golfo, não é um folclore do... Aí eu comecei a ver que tinha coisas estranhas, e daí eu pensava: gente, mas e agora? Isso é um Haliji, porque o ritmo do Haliji é um sold, né? E aí eu tentava procurar essa referência de ritmo, e o que eu conseguia escutar era ritmo sold. E eu pensava: mas as outras características... Imagina eu dançando e pensando isso. Mas as outras características não me levam a Haliji. Então, o que é isso? Aí eu comecei a chegar mais perto da banda. E aí eu perguntei pra ele, dançando, gente. Eu perguntei pra ele: isso é Haliji? Daí ele fez assim que não. E eu disse: meu Deus, não é Haliji. O que é isso?
E aí, aí dancei do meu jeito, assim, o que eu sentia, sabe? Mas o início da dança, tipo, quem pegou, quem filmou, quem se ligou, eles estavam tão empolgados, os libaneses, com aquela música que não sei se perceberam, mas eu sei que eu fiz cabelo no início, até eu fazer essa identificação. E aí, não era Halige, eu não sabia o que que era, e não sabia, tipo, como é que eu tinha que dançar. E aí eu comecei a me ligar que poderia ser um folclore libanês. E realmente era, depois eu fui descobrir que era um folclore libanês. Agora eu não consigo me lembrar, olha só, né? Agora não consigo me lembrar o nome da música. Mas enfim, serve pra vocês terem de exemplo que às vezes a gente passa por situações inusitadas e aí a gente vai buscando referências que a gente tem na construção dos nossos conhecimentos. Tá, eu sabia o ritmo do Halige, mas opa, peraí, não é só o ritmo que determina um estilo. De repente tinha uma batida que eu não tava conseguindo escutar, porque eu tava fazendo isso na hora que eu tava dançando, gente. Aí eu não parei pra escutar a música e depois comecei a dançar, tipo, isso tudo na hora. E aí foi meio no atropelo. Aí eu fui pesquisar, estudei, coisa e tal, vi como é que dançava aquela música. E aí um outro dia aconteceu depois. Até depois perguntei pra banda e tal. E aí aconteceu depois, um outro dia novamente. E aí eu já sabia, né? Aí eu já tinha entendido que não era Halige, já conhecia, mas enfim. É importante a gente ter o conhecimento dessas referências. Então, falamos do fundamento 1, musicalidade, tá? Esses são os tópicos, assim, mais essenciais que eu quis trazer pra vocês, porque senão você vai a nossa live até as 11 da manhã. Eu poderia ficar falando 1000 horas aqui só de musicalidade. E aí a gente vem com o tópico 2, que é a técnica. A técnica, então, é todo aquele estudo, assim, mais da reprodução dos movimentos mesmo. É aquilo que a gente vai... que não depende tanto de interpretação, até porque... falando assim de interpretação, cada um tem a sua, apesar de terem algumas características, de terem algumas regras, vamos dizer assim, de terem alguns elementos assim que são norteadores para todas nós. Cada um tem a sua interpretação, cada um tem a sua leitura. Não significa que por exemplo, o ritmo melódico, o instrumento melódico que está sendo solista naquele momento é igual para todas naquela música, mas o movimento que eu vou usar, a combinação que eu vou fazer, provavelmente não vai ser igual uma da outra, né? Isso que nos diferencia, isso que nos torna únicas. Então, continuando falando da técnica, ela vai trazer todas aquelas movimentações básicas, né? Aquele conhecimento das movimentações básicas, de anteversão e retroversão da pelve, que seria o nosso encaixe e desencaixe, movimentos com o tronco, os redondos, movimentos para as laterais, de deslocamento do quadril para as laterais, para frente e para trás, de subida e descida, né? Como a gente usa no 8-mar, enfim, todas aquelas movimentações básicas que vão dar origem para os movimentos do repertório básico da dança do ventre. Então a gente tem que dominar tudo isso, porque assim, como somos seres únicos, cada uma tem, eu falei, né, na outra live sobre identidade, cada uma tem a sua impressão digital na dança. Algumas de nós bailarinas temos, talvez não temos tanta mobilidade de quadril, talvez não temos tanta mobilidade de tronco, então a gente precisa, a gente tem nossa individualidade biológica, a gente precisa ir conhecendo isso, a gente precisa ir se conhecendo e vendo, eu vou até aqui, a minha mobilidade do meu tronco vai até aqui, preciso melhorar esse quesito, preciso treinar isso. Enfim, então, todas essas movimentações básicas que servem de base para os movimentos do repertório básico da dança do ventre. Então, a gente precisa ter conhecimento nisso e a gente precisa estar com isso bem claro, porque não são movimentos que a gente faz no dia a dia. Eu acho que é por isso que as pessoas acreditam, assim, que a dança do ventre é tão difícil, porque você não sai fazendo... Quando a gente caminha, para vocês saberem, a gente faz um mínimo de ante e retroversão pélvica, né? Que é
o encaixe e desencaixe, mas ele é bem minúsculo, a gente faz isso quando a gente caminha. Tem pessoas que não conseguem fazer essa movimentação por sua natureza, por sua individualidade biológica, não conseguem fazer essa movimentação nem caminhando, e aí que vem aqueles problemas de... Agora quem tá falando aqui é a graduanda em educação física, né? E aí vem todos aqueles problemas de coluna, enfim, de desgaste de quadril, uma série de coisas que acabam acontecendo. Um dia a gente vai falar só sobre a anatomia da dança do ventre pra gente conversar bem sobre isso, porque é bem importante. E aí, então, que a gente precisa treinar alguns aspectos relacionados a isso, mas existem movimentos, como eu vinha falando, que a gente não faz no nosso dia a dia. A gente não sai fazendo uma elevação muito grande de uma elevação lateral ali de quadril, né? Da nossa pelve. A gente faz um pouquinho também quando caminha, mas é mínima coisa. A gente não sai deslocando o nosso quadril para as laterais ou fazendo esse movimento aqui com o tronco. Então, é uma série assim de movimentos que a gente precisa ter domínio sobre eles, entender direitinho sobre eles, para que a gente possa, então, construir o nosso repertório básico de movimentos. E aí, depois, então, vem o ensino da técnica dos movimentos que fazem parte do nosso código da dança do ventre. O que quer dizer esse código? Por exemplo, assim, todos os movimentos que todas nós aprendemos lá no nível básico, como os 8 maias, os camelos, os redondos, os chimes, esses movimentos fazem parte do código da dança do ventre, que é a maneira com que a gente se comunica, são movimentos que todas nós temos que aprender pra gente conseguir dançar. Depois o que a gente vai fazer além disso, as combinações que a gente vai fazer, a união de movimentos, aí é outra coisa, aí que começa a trazer um pouco da nossa identidade. Mas o que a gente aprende quando a gente chega lá no nosso primeiro nível, no nosso primeiro estágio na dança do ventre, são movimentos que são iguais para todas, ou ao menos deveriam ser. É como o português. Como você aprende quando você vai ser alfabetizada, todo mundo aprende igual. Agora, como você vai escrever o seu texto, se você vai fazer... Existem várias formas de escrever um texto, né? E a nossa dança seria esse texto, no caso. Então, você aprende as palavras igual a todo mundo, que é o nosso código da língua portuguesa. Assim como nós aprendemos os movimentos igual a todas, né? Todas aprendem de forma igual, mas como a gente vai desenvolver a nossa dança é que vai ir nos diferenciando e criando a nossa identidade, né? Então faz parte da técnica isso também. Então isso precisa estar muito bem esclarecido. Quais são os movimentos do repertório básico da dança do ventre que fazem parte do nosso código. Que quando eu, Nicole, ver uma outra bailarina dançando, eu vou saber que aquilo é um 8 maia, ou eu vou saber que ela juntou um 8 maia com um camelo, enfim, né? Até a questão da nomenclatura vai mudando nas regiões do Brasil, mas você vê e você sabe o que é. A gente tem as questões de isolamento corporal também, que são muito importantes, que a gente precisa entender e se aprofundar. Né? Aquela coisa de você, aqui a partir das costelas flutuantes, né, do quadril para baixo, a gente já começa a fazer o nosso isolamento. Quando é movimento de quadril é quadril, quando é movimento de peito é peito. Tem bailarinas que gostam de trabalhar de maneira intencional a junção das duas partes, né, de quadril para baixo e tronco para cima, que gosta de fazer essa movimentação junto, mas elas fazem isso de maneira consciente. Não é porque elas não estão conseguindo fazer o isolamento. Então, o isolamento ele tem que ser treinado, ele tem que ser praticado para que a gente consiga desenvolver ele de uma maneira satisfatória. Aí a gente tem as nossas posturas, né? Nas nossas posturas, então, a gente tem que
saber quais são as posturas básicas da dança do ventre, né? O que é esperado que eu faça quando os meus braços estão afastados, quando eles estão nessa posição, como fica a minha mão, como fica meu cotovelo, quando estão ao lado do corpo, enfim, a gente tem que ter conhecimento de todos esses posicionamentos de braço, de todas essas posturas de ombro, né? Porque muitas vezes a professora fala lá na aula, você tem que ficar, né, com o peito aberto, fechar as escápulas atrás. Aí a gente coloca o ombrinho lá pra trás e fica nessa postura, né, super dura que não consegue dançar. Não, tem que ser uma postura que te dê liberdade de movimentos, mas que seja uma postura bonita, que não seja uma postura caída, que seja uma postura de palco, né? E eu estudei muito isso e me policio muito para isso, porque no meu dia a dia eu acabo às vezes fazendo uma pequena protusão de ombros. Então às vezes na dança, sem perceber, eu acabava fazendo isso. Então eu vou falar ainda sobre isso, mas eu fazia muito vídeo de eu mesma dançando, e aí tipo, cada época eu pegava, cada temporada de estudo, vamos dizer assim, eu pegava um ponto específico para me ater. Então, sei lá, pegava a postura e daí cuidava, ficava olhando todos os vídeos, fazia vídeo treinando em casa, fazia vídeo de dançando, né, que é o resultado final quando você tá lá na frente do público, e começava a prestar atenção nessas coisas pro meu cérebro não esquecer e se lembrar lá na hora que eu tô dançando que a minha postura tem que ficar bonita o tempo todo, porque assim, como eu digo, uma coisa é você dançar uma música de 3 minutos ou 4 minutos e ir embora. Uma outra coisa bem diferente é você dançar por 1 hora e manter essa postura por 1 hora. Então tem que ser uma coisa assim que seja postura de dança, mas que seja natural, assim, né, de uma certa forma, porque senão você não consegue manter, cansa muito, né. Como a gente... quando a gente tá sentado em algum lugar que a gente tem que ficar assim, né? Poderia estar falando com vocês assim, bem reto. A gente começa a cansar nossas costas, né? E realmente, na dança também a gente precisa encontrar uma forma que isso aconteça assim com mais naturalidade. E a questão dos pesos também, a gente precisa entender quando os nossos pesos, o nosso peso tem que ficar sobre os 2 pés, quando vai ficar, né, fica 50-50 em cada pé, quando vai ficar 50% num pé, 75% no outro, quando vai ficar 100% num pé. E aí a gente tem que entender, tipo, o que os movimentos requerem, quando a gente precisa fazer essa troca, né? A gente precisa ter conhecimento sobre isso. E também na questão das variações ou nas qualidades de movimento, que é quando o movimento é mais acentuado, o que precisa ser feito para ele ser mais acentuado, que são as contrações, muitas vezes questão de extensão de joelho mesmo, não é uma extensão total, né, que a gente tem que deixar os nossos joelhos, eu chamo de destravados, mas seria uma semiflexão, para que a gente possa ter uma liberdade maior de movimentos. Então a gente precisa entender dessas características, quando que eu tô fazendo um movimento acentuado intencionalmente, quando eu tô fazendo um movimento mais fluido, quando eu tô fazendo um movimento vibrado. Então a gente precisa saber passear sobre essas variações, sobre essas versões ou qualidades, né? Existem 3 formas de chamar. Eu gosto de chamar de variações, né? Porque, por exemplo, você pega o encaixe e desencaixe, né? A gente pode fazer ele de forma fluida, a gente pode fazer ele de forma acentuada, marcando bem, né, a frente e atrás, e também a gente pode fazer de forma vibrada. Então a gente precisa saber todas essas variações de cada movimento. Então, fechamos a competência técnica com os pontos mais importantes. A gente vai para o nosso 3º fundamento, que é o fundamento da comunicação. Esse fundamento é bem bacana da gente falar, até porque tem muita gente que não se dedica muito a isso. E assim, depois eu vou concluir isso para vocês entenderem, mas uma apresentação incrível é o equilíbrio entre esses 4 fundamentos. Então a comunicação, sem dúvida, tem que estar presente. A comunicação é a nossa linguagem corporal,
é a nossa expressão, aquilo que a gente comunica com as pessoas que estão nos assistindo. A gente traz a dança de lá de dentro, a gente traz um sentimento, a gente traz, né, toda a nossa vida de dança ali, às vezes numa apresentação, é uma música que a gente escolheu, que a gente ama, e a gente transpassa isso para as pessoas. E aí eu posso simplesmente emitir a mensagem e ela não ser recebida e ela simplesmente ser transmitida e cair por terra, né? Ou eu posso transmitir essa mensagem, ela bater no público e rolar essa comunicação, essa conexão. Isso só acontece quando você faz de forma intencional. Ou às vezes o público tá muito querendo assistir e aí você consegue conectar com ele sem ser intencional. Mas quando ele acontece de forma intencional, quando você busca essa conexão com o público, acontece de forma muito mais bacana, tá? Então, assim, é importante você ter ciência disso, que a gente tá emitindo uma mensagem com a nossa dança, mas que também é importante que as pessoas que estão assistindo recebam essa mensagem e respondam ela, né? Já falei isso na live sobre... Olha só, gente, passando na rua um negócio. Essa gente não tem noção que ela atrapalha as lives das pessoas, né? Mas tudo bem. Ai, tá. Então, seguindo. Então, assim, a gente tem uma linguagem corporal. Uma coisa que é muito expressiva na nossa dança é a questão do nosso olhar, né? Pra onde a gente olha no nosso corpo, às vezes faz com que as pessoas direcionem o olhar. A questão dos braços também expressam bastante e comunicam bastante. Então, eu já comentei sobre isso, sobre esse meu tique, né? Que eu tenho de usar muito os braços, usar muito as mãos para falar. Então, isso é uma coisa que comunica, né? Eu tô expressando, tô colocando para fora de alguma forma. E na dança também, os nossos braços ajudam nessa expressão, nessa comunicação. E essa comunicação também faz parte dela traduzir sentimentos e emoções que tem naquela música. Então a gente tem as emoções transmitidas sobre os instrumentos melódicos, sobre a forma que o solista conduz essa música, e aí a gente vai emitindo isso. Ou, por exemplo, se é um estilo de música que é um tárabe, por exemplo, né? O tárabe é aquela música mais sentimental, sentimentos mais profundos, né? Então a gente faz uma interpretação, gera uma comunicação desse sentimento, né? E aí toda essa questão de interação com o público, as brincadeiras, você já ter umas brincadeiras assim que fica natural para você fazer, pedir palmas, né? Não adianta chegar lá e já sair pedindo palma, né? Entrei no palco, oi gente, vamos bater, tudo bem, né? Muitas vezes as pessoas vão fazer por respeito, mas enfim, gerar uma comunicação mesmo. Gente, eu tô aqui dançando, fazendo o que eu amo, vocês estão aí me assistindo, vamos conectar, vamos fazer uma coisa legal, vamos criar uma energia boa aqui, e quando essa energia rola, ela é maravilhosa. Então, assim, o carisma da bailarina, o contato que ela tem com o público é muito importante. Tem muitas bailarinas, eu já disse isso em outros momentos, que dão graças a Deus quando estão dançando lá num palco que fica com a luz branca voltada para os olhos, e aí a gente não consegue enxergar as pessoas, né? Mas eu não sei até que ponto que isso é bom, porque uma que talvez você não se sente tão intimidada pelo olhar das pessoas, né? Mas pode ser que você não esteja conseguindo conectar, olhar para aquela pessoa que tá ali mais perto, ver a expressão dela, dar um sorriso, fazer uma brincadeira. Então é importante ter atenção sobre isso. Não tenha medo das pessoas. Você tá fazendo aquilo que você ama, esse é o resultado final de todo aquele aprendizado que você tem. Então conecta, torna aquele momento único.
E, inclusive, para os árabes eu aprendi muito isso, que o carisma é fundamental. Não adianta só você ter uma boa técnica, você ser uma excelente bailarina que tem uma leitura musical ótima, que é bonita ou qualquer coisa assim, e você não ser carismática, não comunicar, não conectar, não brincar, não se soltar, se entregar para aquele momento. E pra gente conseguir fazer isso, a gente tem que ter o domínio sobre todos esses fundamentos, porque senão a gente sempre fica nervosinha e preocupada com alguma coisa e não consegue se soltar. E aí chegamos no nosso quarto fundamento, que é a estética. Então a estética ela vai ficar lá no topo da nossa pirâmide. Vamos imaginar assim: base, musicalidade, depois vem a técnica, a comunicação e lá no topo a estética, que a estética é a reunião dos 4 fundamentos. Então é o nosso resultado final, é a nossa apresentação, o conjunto da obra que a gente fala, né? Vamos pensar assim, tem pessoas que são boas só em uma determinada coisa, tem pessoas que só são bonitas, mas não são simpáticas, vamos supor, tem pessoas que, né, e tem pessoas que a gente diz que elas reúnem o conjunto, elas têm um bom conjunto da obra, elas reúnem vários aspectos, nossa, aquela pessoa lá é bonita, é querida, é esforçada, é trabalhadora, então ela reúne várias qualidades que tornam ela um destaque, que tornam ela alguém talvez especial para aquela pessoa que tá te falando, né? Isso acontece na nossa dança também. Existem bailarinas que focam mais na técnica, que focam mais na comunicação, que focam mais na musicalidade e outras que focam mais no visual. Mas a bailarina completa que tem grandes chances de fazer uma apresentação incrível é aquela que foca em todas, que tem o equilíbrio dos 4 elementos. Então a estética não deixa de ser esse equilíbrio, é a reunião desses 4 fundamentos, juntando com o figurino, porque o figurino sim é muito importante, muito importante. Eu aprendi isso com os árabes. A dança do ventre, ela já é uma dança assim mais glamurosa, vamos dizer assim, do ponto de vista de que a gente usa brincão, a gente faz uma maquiagem, né, bacana, a gente usa figurinos, às vezes aí figurinos de, sabem, isso porque saia e 2 peças de roupa, elas acham que, tipo, sei lá, 200 pila, compra, mas não compra um figurino daqueles assim, cheio de strass, assim. Compra não, eu acho que com 200 pila, pila é a moeda do meu estado, tá? Do Rio Grande do Sul. Com 200 reais você faz o seu figurino. Já fiz muito figurino pra mim, tá? Até porque quando eu fui viajar eu tinha 25 figurinos, então não dava pra pagar todos 1.000 e poucos reais na época. Então não tinha como. Então assim, o investimento de figurino, eu acho importante também você entender o seu tipo de corpo. Todas as mulheres têm suas características principais, mulheres que têm o quadril mais largo, a parte do tronco mais fina, as pernas mais longas, ou tem uma bordinha aqui. E aí a gente tem vários modelos de saia, vários modelos de figurino. A gente tem as saias sereias, a gente tem as saias com as fendas, sem as fendas, né, mais godê. Tem uma infinidade hoje em dia ali de modelos de figurinos e cada vez mais estilistas, cada vez mais confecções, ateliês que produzem esses figurinos divinamente. Então a gente tem opções para escolher. Só que a gente precisa entender, tipo assim, o que fica bem pro nosso biotipo, pro nosso corpo, pro local que a gente vai dançar, né? Eu sempre procurei, por exemplo, assim, gostava bastante de usar as fendas, né, nas saias, mas sempre usei um short junto, então eu já mandava fazer o short com a roupa, já um short todo bordado.
né, por baixo, e aí ficava uma roupa diferente, me gostava mais com saias godê, mas no início, quando eu comecei a dançar, eu não sabia qual que era o estilo que eu me sentia, eu via que tinha algumas roupas que ficavam melhor e outras nem tanto, a questão das cores também, não é só a cor que você gosta. Ah, eu amo rosa, vou ter só figurino rosa. Gente, não é só a cor que você gosta. A gente tem que pensar numa estética da coisa. Questão da maquiagem também. Às vezes tem bailarinas que transformam o rosto delas com maquiagem. Tipo, exageram demais. E fica aquela coisa assim, mega carregada, que se você for vista na rua nem vai ser reconhecida. Não que não possa, mas enfim, ter um bom senso aí, né? Às vezes, eu como tinha que me maquiar todos os dias, eu fui pegando o jeito e fui vendo o que ficava melhor. A gente vai aprendendo, faz um cursinho de automaquiagem, porque também é importante. Aí também você dançar de qualquer jeito, com a cara lavada, eu acho que não condiz com aquele momento do palco, assim. A gente precisa estar com uma preparação prévia, uma coisinha pensada a respeito disso. Com relação à estrutura do show também, a gente precisa saber organizar. Eu fiz uma live falando sobre isso, sobre como estruturar um show para que ele não fique maçante, para que ele não fique cansativo, principalmente se você for dançar 2, 3 músicas, ou se for dançar por 30, 40, 50 minutos, você precisa pensar previamente na estrutura desse show. Se for com banda ao vivo, conversar com eles para que sejam trazidos elementos diferentes, coisas diferentes, para que não seja massivo, porque aí você pode ser a bailarina mais maravilhosa do mundo, mas se você estiver dançando música pop 5 seguidas, né, o pop árabe 5 seguidas, ninguém mais vai olhar, né? Então a gente tem que pensar também nessa questão de estrutura de show, para quem a gente tá dançando, que evento que é esse, que tipo de evento, o que as pessoas que estão ali estão buscando, né? Se é entretenimento, se é um público que entende da dança. Isso também eu falei na live de tipos de público, para ver como é que vai conectando as coisas, né? Por isso que tem muito material de estudo para você nos meus canais aqui. Tem no meu Instagram, no meu canal do YouTube, no Facebook e também no Telegram, muito conteúdo de valor, conteúdo interessante para você realmente estudar, porque tudo se conecta. No fim das coisas, a gente é uma colcha de retalhos, a gente costura tudo e consegue aprofundar nossos conhecimentos. E daí também, resumidamente, na estética, são os elementos do palco para uma bela e harmônica apresentação. Então, tudo que vai reunir isso, né? A luz, a música, o figurino, a maquiagem, os movimentos, enfim, é o resultado final, é o nosso topo da nossa pirâmide. Então, recapitulando, os 4 fundamentos para uma apresentação incrível: musicalidade, técnica, já deu branco. Musicalidade, técnica, comunicação e estética, tá? E cada um desses fundamentos tem outros tópicos que a gente precisa aprofundar. Então, assim, se você gostou dessa live, já vamos nos encaminhando para os minutos finais. Se você gostou dessa live, não deixa de curtir, porque isso incentiva que os meus conteúdos sejam compartilhados para mais pessoas, porque mostra para o Instagram e para o YouTube, enfim, que vocês estão gostando do que eu estou trazendo aqui, e aí mais pessoas vão conseguir ter acesso a isso. Eu tô fazendo isso realmente de coração, de forma gratuita para todas as pessoas. É só você estudar. É para todas as pessoas que são comprometidas com a sua arte, que querem conhecer mais sobre isso. Tá? Compartilha também com outras amigas, né? Com outras colegas de dança sua ou colegas de profissão. E acompanha aqui, porque toda terça e quinta eu tô fazendo essas lives. Então, se você não consegue ver no horário das 9 e 8, você pode ver posteriormente, porque essas lives ficam salvas, tá bem? Eu faço algumas lives extras que às vezes não ficam salvas, por isso que é importante você estar sempre ligada nos meus canais.
Mas essas lives ficam salvas e você pode assistir depois. E você pode comentar depois, enquanto estiver assistindo, e fazer perguntas, porque sempre que possível eu vou estar olhando as perguntas que vocês fizeram e vou estar respondendo. Talvez a sua pergunta seja a dúvida de outras bailarinas, de outras pessoas, e talvez seja até uma ideia, quando as perguntas são muito frequentes, pode ser uma ideia de conteúdo que eu vou estar trazendo aqui pra vocês. Tá bem? Então eu espero que vocês possam realmente aproveitar esses conteúdos e espero vocês na próxima live, na terça-feira, às 9h08. Um super beijo pra vocês, espero que tenham gostado e até a próxima!